Olá, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos novamente ao canal Bíblia em Comunidade. Já peço a Deus que abençoe a cada um de vocês e que o Espírito Santo abra a mente e o coração para acolher a palavra de Deus. Nesse vídeo nós vamos tratar da idolatria, dando sequência ao vídeo anterior que falava sobre as 10 palavras que Deus pronuncia ao seu povo. E a primeira palavra que nós vimos, antes de ser pronunciada, Deus declara o pertencimento do povo a Ele, aonde Ele diz: Eu sou o Senhor teu Deus. E na sequência, então, nós vamos refletir sobre a idolatria na sequência dessa primeira palavra, que é: não terá outros deuses diante de minha face, conforme está escrito no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 3. A idolatria é um mal que está no nosso meio. Ela tem uma predominância, não só nas pessoas de fé, como também naquelas que declaram, que dizem ser ateus. Porque, na verdade, tudo pode se tornar um ídolo, tudo pode se tornar um foco, um alvo de adoração. Nesse sentido, nós cristãos, sobretudo católicos, necessitamos fazer uma reflexão de qual é verdadeiramente o meu Deus. Qual é a relação que eu possuo com o meu Deus, uno, trino, cheio de amor, de misericórdia e de compaixão. A idolatria que atinge a todos. Ninguém está isento de cair nesta tentação. O Catecismo da Igreja Católica vai dizer que a idolatria consiste em divinizar o que não é divino, o que não é Deus. Por isto, o ídolo, a imagem, o exercício da idolatria é colocar no lugar de Deus o que não é Deus. Pensando na dimensão existencial, qual é o Deus existencial na vida de cada um de nós? É um pensamento que precisamos ter. Para entender o sentido desse Deus existencial em nossa vida, nós precisamos usar de uma alegoria. Vamos usar da roda. E me vem muito na cabeça a roda da bicicleta, a bike. Ela tem no seu centro o que chamamos de um cubo, da onde saem vários raios e vão dimensionando a circunferência da roda. E essa roda está presa, está conectada a esse cubo, de maneira que todo o movimento da roda passa pelo movimento do cubo. Assim é o nosso Deus existencial. Qual o Deus que está no centro da nossa vida? Para entendermos melhor qual o Deus que está no centro da nossa vida, Jesus disse: onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Pensando nisto, nós precisamos refletir de fato sobre o Deus existencial em nossa vida. Sermos cristãos de uma família católica
e não vivermos nem defendermos os valores do Evangelho, os ensinamentos de Jesus Cristo, os ensinamentos da Mãe Igreja, acaba se tornando para nós, o não cumprimento disto, uma idolatria, porque possuímos um rótulo, mas dentro de nós existe um outro Deus a nortear as nossas ações, que não o Deus unitrino, mas o Deus que move, que motiva as nossas ações, a nossa vida. Por outro lado, muitos que se dizem cristãos buscam conhecer o futuro que pertence a Deus. E muitas vezes não confiamos na providência divina, mas buscamos, através da leitura da mão, às vezes através dos astros, da astronomia, de adivinhos, de cartas, de búzios, de tarôs e tantos outros caminhos que se dizem revelar o futuro, apontando que nós devemos tomar essa ou aquela decisão em função de um futuro previsto por um ídolo, que é ilusório, é uma visão errônea. E por outro lado, nós, enquanto cristãos, onde está nossa confiança na providência divina? Pois bem, a idolatria tem 3 fases. Ela se realiza em 3 fases. A primeira fase dela, que está no livro do Êxodo, capítulo 20, os versículos de 4 a 5, faça a leitura e você vai encontrar essas fases lá descritas. A primeira delas é: não fará escultura e nem figuras para ti. Deus proibindo a confecção de ídolos. O que é o ídolo? O ídolo tem a sua origem na língua grega, que significa ver. Ver excessivamente, ver de maneira obstinada, ver de maneira a só pensar naquilo. O ídolo é uma extensão daquilo que eu desejo, é uma extensão do ser humano diante daquilo que ele sonha ter ou possuir. Então, ao construir uma imagem, uma figura, seja de qualquer lugar, acima do céu, abaixo da terra, na profundeza do mar ou na nossa dimensão existencial, isto desagrada o nosso Deus, porque nós colocamos isto diante de Deus e à frente de Deus, esse ídolo tendo a centralidade da nossa vida, do nosso coração. A segunda fase, que também está no livro do Êxodo, capítulo 20, os versículos de 4 a 5, vai dizer para não prostrar, não fazer reverência, não se proste diante dos ídolos. Os ídolos não merecem o nosso olhar, o nosso respeito. Os ídolos não devem ser por nós aceitos. Por isto, não cultuar, não prestar um ritual, seja o mais simples que seja. Os rituais dos ídolos, normalmente, e mesmo na antiguidade e ainda hoje, pedem sangue, pedem sacrifícios, ou de animais
ou humanos, e muitas vezes humanos. O Papa Francisco vai nos alertar dizendo que esse sacrifício humano muitas vezes não está simplesmente em derramar sangue, mas está muitas vezes no cultuar do corpo, no sacrifício que se faz para ter um corpo belo, querendo parecer uma deusa ou um deus. O Papa não diz que é errado se cuidar, querer ser belo, tratar da sua aparência, mas é o exagero, é o querer ir além que consiste o mal. O Papa vai nos lembrar também que não só a beleza, mas o dinheiro, o sistema econômico que gera desemprego, que gera desempregados, que gera fome na mesa do pobre, que não ama, mas pelo contrário, egoisticamente, sempre visando lucro, corta e ceifam vidas humanas em diversas dimensões da vida, em diversas fases, seja idoso, adulto ou criança. Sempre o sistema está ceifando uma vida desta, integralmente ou parte dela. O Papa nos lembra dos jovens que perdem as suas vidas no ídolo da droga. Quantos são sacrificados por esses ídolos? Quantas famílias perdem, sofrem por causa da idolatria às drogas? A terceira fase da idolatria é o não prestar culto. Não prestará culto aos ídolos. Quando nós prestamos culto ao ídolo, nós nos tornamos escravo deste ídolo. Este ídolo que não nos leva a amar, mas nos leva a ser egoísta. Esse ídolo que é uma ilusão, uma miragem da realidade. Este ídolo que é construído a partir da perspectiva humana. Ao contrário do Deus vivo e verdadeiro, o Papa vai dizer que nós devemos, sim, prestar culto, homenagem, honra e glória ao Deus uno, trino e verdadeiro, porque Ele, esse Deus, não pede os nossos filhos, não nos torna escravo, mas nos liberta, como nós vimos no vídeo da semana passada. Nos liberta, Ele nos dá o seu Filho, não pede o nosso, mas dá o dele, para que nós possamos ser salvos e ter vida. Este Deus, que é uno e trino, nos ensina a amar, a perdoar, a partilhar, a ter compaixão. E isso nos faz, ao contrário da escravidão, sermos livres e felizes, porque vivemos a realidade do amor. Os ídolos, pelo contrário, roubam o amor que está em nós. Ao passo que o Deus uno e verdadeiro, fonte do amor, nos alimenta, nos liberta para amarmos a vida do próximo, da natureza, dos animais, de todo o universo. Amém? Espero que tenhamos tido uma clareza sobre a idolatria. Muitos ficam preocupados só com as imagens que estão dentro da igreja e dizendo que isso é idolatria. A imagem que está dentro da igreja, ou mesmo a imagem sacra que está na sua casa,
em minha casa só se tornará idolatria se eu a colocar na frente de Deus como um Deus. E para o católico, ele tem ciência que essa imagem não é Deus, que essa imagem não é alvo de adoração ou veneração, mas essa imagem é um sinal que nos faz recordar a graça de Deus no nosso meio. Amém? Agradeço a você que esteve até aqui nesse momento, no finalzinho, e peço que deixe nos comentários a seguinte frase: o verdadeiro Deus não pede os nossos filhos, mas, pelo contrário, o verdadeiro Deus entrega o seu Filho para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Amém? Tchau, tchau!